Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala aqui é o John Lords e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu faço dubs, tecnicamente falando, por 5 anos. Isso me levou a uma evolução, uma parte da minha história aqui e pro meu canal. E depois de um tempinho, né, mais pra umas semaninhas atrás, eu fiquei pensando, que tal uma curiosidade sobre as fandubs que eu fiz do início até as de hoje em dia. E foi exatamente o que eu pensei em fazer. E chegamos a esse ponto. Mas o vídeo contém algumas regras. Primeiro, eu não vou incluir fandubs baseadas já em mídias já dubladas, né? Quer dizer, de desenhos animados, assim. Ou seja, as fandubs que eu fiz de carros não vão contar. E a segunda regra, nem todo vídeo aqui no canal, ou seja, as dubs, tem uma curiosidade. Coisas como um episódio, o mais recente do Alphabetas, ou Zumbi Não É Um, a busca de elenco, ou do Tom Olhando a Lâmpada, por exemplo, estão descartados porque, infelizmente, eles não possuem uma curiosidade para eu falar para vocês. Com as regras já sendo ditas, vamos já começar com as curiosidades sobre quase todo santo vídeo de dub que eu fiz aqui no canal. Vamos começar primeiramente com a primeira de todas, lá de 2020, a do SMG4 com a letra M. Basicamente, a curiosidade seria a duas, com a primeira delas sendo o lance que a letra M, que eu coloquei mushrooms no lugar de cogumelo, foi super intencional. Porque no original ele fala mushrooms, e mushrooms, obviamente pro Brasil, né, no português, significa cogumelo. E como isso não combinaria com o tema sendo frutas ou alimentos que começam com a letra M, eu não sei porque eu falei frutas, porque cogumelo nem é uma fruta, eu acabei intencionalmente trocando cogumelo para mushroom, para que funcione um pouco melhor no contexto do vídeo, né, da cena. E a segunda curiosidade seria que esse é o primeiro dos 3, se eu não me engano, vídeos que eu usei o meu iPad para editar. Por isso também que vocês notam que a visão fica zoada no final, era porque eu tava desativando o lance da gravação da tela do iPad. Fanservice 1 tem uma curiosidade, na verdade duas curiosidades. A primeira sendo que essa foi a segunda que eu usei para o meu iPad para poder editar a dub, e a segunda seria que as gravações de mim e do meu irmão não foram feitas na minha casa exatamente, foi na real, na roça. E eu tava numa sala com eco, que era a sala de lá, e o meu irmão estava gravando basicamente na sala de janta, né? Por isso dá pra notar os ecos, e também que no do Felipe, do meu irmão que dublou o Matt, ele dá pra ouvir os ruídos de uma pessoa falando. Então... Yeah! Power Edge e Snowger, ou Super Edge e o Neve Ogro, ambos têm a mesma curiosidade, só que de uma forma diferente, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar primeiro com o Super Edge, que além do fato que boa parte dos personagens foram feitas por mim ou pelo meu irmão, também tem o fato que a edição, a gente, ou eu mesmo, não sabia como editar o áudio para remover as vocais e deixar só a música de fundo. E o que a gente fez no final, a gente acabou colocando toda a santa música existente. A gente achava, quando mais jovem, mais épico na época, mas hoje em dia é só bizarro mesmo. Engraçado, mas um pouco zoado da minha parte. Uma ajudinha? Ora! Olha que chegou pra estragar tudo! Sério, qual é o seu problema, mané? Já o Neve Ogro, ele teve o mesmo caso da dificuldade de remover as vocais, isso que é o comum, só que a forma que eu fiz, pra mim, era genial. Diminuir o volume do áudio original e deixar o negócio por cima, tipo um voice over, no caso. Mirror Mirror foi uma grande evolução pra mim, pra falar a verdade, de fazer as dubs, né? Ainda mais de Edward, que era o que eu tava começando. Além de chamar mais gente, fora que no início, né, eu tinha chamado alguém pra participar do Super Ed do Neve Ogro, que era o primeiro dublador do Ed, também chamei outras pessoas que, com algumas delas sendo meus futuros amigos, sendo o Hiro e a Duda, que são os dubladores da Tamara e da Matilda.
e continuou dublando as personagens até os dias atuais. Além disso, a forma que eu usei para remover as vocais dessa vez foi usando o Audacity, que é o software que eu uso para gravar as minhas falas até hoje. E foi tranquila a forma de remover as vocais, com a única exceção sendo as falas do gênio, que dava ainda para ouvir o efeito de voz dele. Foi muito complicado, então acaba que com isso não saiu muito bem. Hammer and Fail foi muito curioso, porque eu tava começando a escrever o roteiro de Hammer and Fail, e durante isso o meu irmão Felipe não queria mais dublar o Matt, né? Ele tinha outras coisas para se preocupar. Então, como eu ainda não procurei uma voz do Matt até chamar um amigo meu de infância, o Otávio, pra dar a voz ao personagem, acaba que Mirror Mirror eu fiz em última hora o personagem e pelo menos deu bom. Eu tentei fazer uma diferença entre ele e o Tom. Mas agora com o próprio Hammer and Fail, como eu não tinha encontrado o barulho do monstro, eu não sabia fazer ele, do que ataca o Matt, acaba que eu usei o Jump Scare de Five Nights at Freddy's 4. O que foi isso? Ed, foi você? De Deus, alguém me ajuda! Estamos Arruinados tem uma curiosidade que eu vou arriscar em falar, tá? Se alguém que eu conheço, né, ver esse vídeo e não gostar muito, eu corto essa cena, relanço o vídeo, porque basicamente em Estamos Arruinados, a curiosidade que eu tenho pra vocês é que quando o Tom, o Tord e o Matt estão sentados no sofá, relaxando, dá pra ouvir uma musiquinha que soa a música do Drama Total. Ei galera, vem ver isso! Aí que vem o ponto. Isso era pra ser uma das dubs que o C-Animation Fandubs ia fazer originalmente. Ou que fez, eu não tô lembrado. Eu não sei se eles ainda têm ou se eles apagaram. Ou se eles pararam mesmo. Que era uma série fan-made de drama total. E eu peguei a intro ali pra dar uma referência. Ainda mais que nessa época eu era um novato no C-Animation Fandubs. Hammer and Fail Parte 2 é bem curioso, porque a cena dos rapazes invadindo e destruindo a casa deles pra chamar o demônio lá, e ela foi, acho que a primeira delas que começou o negócio da reivindicação dos direitos autorais no YouTube. E foi a primeira que eu recebi com as dubs de Edgewood. Isso foi pelo fato que, ao invés da música original do desenho no idioma original, acaba que eu peguei uma música metálica Megalovania, de Undertale. Dia de Natal foi uma dub que hoje em dia eu fiquei muito triste que eu não pensei direito no que eu tentei fazer na adaptação. Porque a ideia basicamente era uma narração de rimas. E a voz do narrador no português, que é o Rui, ele tentou fazer isso do negócio das rimas, só que eu, como um jovem que não pensava nas coisas direito, pensei, não, seja as coisas como no roteiro, como eu escrevi, então eu vacilei total, mas pelo menos a gente aprende com os erros no futuro, não é mesmo? Inclinação Escorregadia foi uma dub que foi um pouco difícil, porque nessa época, ao invés de remover as vocais, né, eu basicamente pegava efeitos sonoros que eu achava pela internet e colocava por cima do original e removia, né, o volume. O que foi difícil foi, sem dúvidas, a parte que a Tamara e a El estão naquela bola de neve chegando pra atropelar o menino, que tava antes, no início, né, com elas brigando de bola de neve, né? Tava aquela música épica de trailer que eu pesquisei na internet, e depois foi a música do original que eu coloquei e diminuir o volume pra baixo pra que desse certo. Em Fundead, quando na televisão passa os canais que o Ed troca, né, até ir pro o parque do West of Movie, no original ele fala My name is Professor Y, que seria tipo, eu sou o professor por quê? Só que aí eu, querendo improvisar um pouquinho, acabei só falando uai, tentando fazer a melhor imitação de Silvio Santos que eu fiz na vida. Chato! Eu sou o professor Uai! Além dessa curiosidade, nós também temos o fato que Fundead é a dub favorita que o Otávio, a segunda voz do Matt, fez. Ele gostou muito do resultado e eu também gostei muito, ficou muito engraçado, ele mandou muito bem. Macaquinho! Preciso dele pra minha coleção. Eu vou abraçar ele e vou chamar o de Tom Jr. Para da Pizza, além de ter uma referência aos guris, né, o Guinness e o Soulzones,
Também tem o fato que eu travei em algumas falas e ainda deixei de qualquer maneira. Estrategicamente estúpido de Xerife Todd Hayseed, originalmente o Sean ia ser dublado pelo Pedro Vilela, que antes participou nas minhas dubs como o Eduardo no Hammer and Fail Parte 2. Mas como ele é um cara muito ocupado, porque né, ele é mais velho que eu, ele já tem uma vida, coisas para ter que lidar, o que é muito compreensível. E no final eu decidi dar a voz pro Sean na versão final. Weedy vs Boyfriends Batalha de Fogo originalmente ia ser mais longo, né? Ele ia ser a saga completa do que foi feita pelo criador original. Mas como eu não tinha tempo, acaba que eu só fiz a primeira parte e nunca mais voltei pro projeto. Alpha Betas, o episódio, né, o curtinha do Seguir as Regras. A curiosidade que eu tenho é que eu compartilhei a dublagem no Twitter pro Guilherme Briggs. E ele tinha respondido eu vou dar uma olhada aqui e tudo mais. E Beber com uma Arma, honestamente, é minha dublagem favorita que eu fiz. Eu tenho orgulho demais dela até os dias de hoje. E eu sem dúvidas não redublaria ela novamente, porque ela ficou muito boa. Cara do Espaço Parte 1, vocês notaram que houve uma troca da voz do Ed no início, na abertura do episódio, para o resto dele, né, que foi dublado por mim. Por quê? Porque Cara do Espaço 1 já estava como uma ideia minha de dublagem há muito tempo. Nós sabemos que o Ed Gold acabou falecendo, né, em 2012, uma grande tragédia também. Acaba que uma parte de Space Face, né, a parte 1, não foi completa, além de que eles fizeram a piadinha de que se ele não estivesse, né, quando ele estava vivo, ia ter uma troca de voz do personagem. A ideia era para ser isso, para troca da minha voz pro primeiro dublador, sendo o Jota, né? Só que, como eu deixei engavetado há muito tempo, acaba que isso passou de a minha voz para a voz do JP dubla. Ou seja, a ideia foi intencional para também seguir a ideia do áudio original. A confissão, ela tem duas curiosidades, com uma delas sendo muito engraçada. Eu tinha editado sim o vídeo no computador, mas para poder colocar o aviso que eu sempre coloco do atenção, que esse vídeo é só uma dublagem e que todos os direitos é pro criador original, acaba que eu usei o meu iPad quando eu fui lá pra roça para dar tudo certo e eu não esquecer do aviso. E a outra curiosidade é que o título original era A Confissação. Pois é, a minha gramática é incrível. Só que alguém dos comentários notou e falou, A Confissação? Aí eu notei o quão tosco foi e eu acabei trocando o nome para A Confissão, que é o nome correto a se dizer, né? O Fim Parte 1, ele estava em produção há muito tempo, e eu falo muito tempo mesmo, que a dub foi feita em 2023, mas a produção dela, na real, tinha sido iniciada lá para 2022, se eu não me engano. Só que aí eu tive que guardar os meus arquivos, eu tinha que comprar um novo computador, e eu guardei ele ali no meu Google Drive, e eu consegui continuar a produção, porque antes era só minhas falas que estavam sendo gravadas. Só que aí, quando eu tava já começando a editar as falas dos outros, eu pensei, eu vou regravar algumas falas, e foi o que eu fiz. As falas icônicas de Sonic, tem duas delas, não foram adaptadas por mim, e sim foram sugestões ou uma ajuda que eu tive do meu amigo Hiro, e foram a... Ai, que delícia! Eu peguei a fucking esmeralda mestre! Eu só digo, o Hiro foi um gênio. Serviço de Fã Parte 2, né, ou Serviço de Fã 2 mesmo, teve algumas falas que o Otávio não tinha gravado no personagem, né? Eu gravei algumas das reações do Matt, que o Otávio não havia gravado. Isso também porque ia ser pai, ia ter que falar pra ele fazer as reações também e tudo mais. Isso também porque a gente é amigo de longa data. Zumbi Noel 2 tem 3 curiosidades. A primeira sendo que esse é o único dos 3 zumbis noéis que eu escrevi o nome original. Tá lá, Zumbi Noel, Santa Claus 2. E depois vai, Zumbi Noel 3. Eu provavelmente vou ter que renomear o negócio depois que você ver esse vídeo. Enquanto na terceira e na primeira parte da história do Zumbi Noel, o Papai Noel foi dublado por mim, nessa segunda parte o Papai Noel tinha sido dublado pelo Boy, que é conhecido por participar em algumas dublagens, incluindo umas do meu amigo Liro, daquelas com o Shadow Freddy e o Funtime Freddy brigando e tudo mais. Ah, garoto, meu lugar favorito!
Ela foi uma dublagem que quem me recomendou fazer foi a Duda. Ela viu uma das dubs que eu fiz, que acho que foi a das falas icônicas de Sonic, e ela me mandou um monte de vídeos pra eu poder fazer. E um deles foi o do A Garoto, meu lugar favorito. O Fim Parte 2 foi uma dub também que, assim como a primeira parte, teve uma demora na produção. Por quê? Era pra ela continuar ser feita, né, originalmente, lá em 2023. E foi feito sim, pelo menos as minhas falas. Só que aí depois, lá pra 2024, se eu não me engano, tinha gravado as falas do Tom 1 zilhão de vezes, porque as primeiras falas estavam tudo com o meu microfone antigo, que tava zoado e eu só não gostava do resultado. E eu acabei comprando o meu microfone moderno, do qual eu tenho até hoje. O Tord, que foi dublado pelo Carlos lá para os inícios, né, da dublagem de Edward, incluindo o Fim Parte 1, não estava podendo dublar o personagem, né, por questões que ele tinha agendas ou compromissos já, outras coisas pra lidar, e o C-Animation também, obviamente. A razão que eu dei créditos a ele, de ajuda, foi pelo fato que ele me sugeriu umas pessoas pra fazer teste ao Tord, e uma delas era a Lone. É conhecida por ter dublado o Tord naqueles vídeos de Friday Night Funkin', onde no lugar dos bips e bops é uma letra mesmo, uma letra de música. E pra finalizar, o Zumbi Noel 3 teve uma dificuldade na adaptação da música de Natal / rap que o Tom e o pessoal faz. Eu tentei pegar algumas partes dos JG dublagens como inspiração e também tentar pensar em algo diferente. Só que aí, como eu notei que não tava muito bom, pro JP eu falei, se quiser mudar alguma coisa também, você pode mudar, porque eu não acho que a letra tá boa. Já com o Thiago, a gente tentou pensar em umas ideias e a gente acabou pegando a versão final dela, né? Mas é isso, essas são as curiosidades das dubs que eu fiz aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e eu sou o Jojo Lars e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!